Olá, estudante do 9º ano, que bom ter você conosco novamente. Já nos conhecemos. Sou Delma Evaner, professora de Ciências da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Continuaremos hoje o nosso estudo sobre a ciência química. Já falamos sobre átomos, já falamos sobre propriedades da matéria, está lembrando? Falamos de núcleo atômico, prótons, elétrons, nêutrons, íons. E hoje a nossa fala será sobre elemento químico. Elemento químico, olha que lindo! Olha quanto colorido aí na sua tela. E essas letras? O que isso significa? Já viu alguma delas? Já falou o nome delas? Vamos falar sobre isto hoje. Eu sei, você já conhece muito a respeito disto aí. Bom, então vamos definir elemento químico. Sabemos que cada átomo possui um determinado número de prótons, que é o seu número atômico, é a sua identidade. Então, quando há uma reunião, um conjunto de átomos de mesmo número atômico, este conjunto é denominado elemento químico. Então, o que é elemento químico? Conjunto de átomos de mesmo número atômico. Existem mais de 100 elementos químicos diferentes e a maioria desses elementos é encontrado naturalmente. Exatamente 88 elementos químicos são encontrados naturalmente. Isto foi acontecendo ao longo dos anos e continua a acontecer. O homem, o ser humano, ele produziu outros elementos químicos. Então, são elementos químicos artificiais, são os elementos químicos sintéticos. E continua a acontecer esta produção. A ciência, ela não é estática, Ainda bem, a ciência, ela é inovadora. Bom, esses elementos químicos, eles têm um nome e também eles têm um símbolo. O símbolo são letras retiradas do nome do elemento de origem, o nome de origem, porque nós temos na nossa língua a tradução, a adequação, porque os nomes dos elementos químicos têm origem em latim e nós não utilizamos o nome em latim. E o símbolo deste elemento é letra encontrada no seu nome em latim. O símbolo, ele é formado por apenas uma letra ou por duas letras. E existe uma definição, uma regra para a formação deste símbolo. Sempre a primeira letra, ou a única, quando o símbolo é formado por apenas uma letra, ela é maiúscula. Quando o símbolo é formado por duas letras, a segunda letra é minúscula. Isto é regra. Isto vale para qualquer lugar do mundo. Tem essa definição. Então, o nome. Geralmente, o nome atribuído ao elemento químico é em homenagem a algum cientista ou à cidade onde o fato ocorreu. Qual fato? A descoberta do elemento químico. Então, é sempre para prestar uma homenagem. Muitos elementos recebem o nome em latim. E é interessante porque, sendo o latim uma língua morta, ela não muda, ela não sofre correção ortográfica. Então, a palavra será sempre a mesma. Ela se eterniza.
o símbolo formado por uma ou duas letras presentes no nome do elemento em latim. Veremos alguns desses símbolos e nomes que aparecem aí na tela para você. Olha, Na. Na é símbolo do elemento químico sódio. Perceba que a primeira letra é maiúscula e a segunda letra minúscula. E por que Na se o nome é sódio? Porque o nome de origem do sódio é nátrium. Então, Na do nome de origem. N, nitrogênio. Então, perceba, Na e N, tudo começa com a mesma letra. Então, para diferenciar, o sódio ficou com duas letras como símbolo. H é hélio, C, carbono, H, hidrogênio. Uma outra que chama a atenção, S, é símbolo do elemento químico enxofre. S, enxofre? Sim, olha o nome de origem, sulfures, por isso a letra S. Outro também que chama atenção porque o símbolo é diferente do nome. Ag, símbolo do elemento prata. Por quê? Prata, origem argentum, por isso Ag. Outro que é bem diferente, ouro, o símbolo do ouro é Au. Por que Au? Por causa do nome de origem, aurum. Cobre, o símbolo do cobre, Cu. Por que Cu? Latim, cobre é cuprum. Então, existem vários outros que o nome não coincide com letra que está no símbolo, o nome que nós pronunciamos. Então, outros são bem mais comuns, né? A gente fala o oxigênio, o alumínio, o cloro e por aí vai. Estes elementos estão presentes em muitas das substâncias que a gente utiliza no nosso corpo. Muitos desses elementos se fazem presentes também. E aqui, os elementos químicos, eles apresentam determinadas propriedades. É próprio de determinados elementos químicos apresentarem umas propriedades, outros apresentam outras propriedades e de acordo com essas propriedades, eles foram organizados em grupos. Então, tem o grupo dos metais, tem o grupo dos não metais, também chamado de ametais, né? Negação. Tem os gases nobres e tem o hidrogênio. Pelas imagens que aparecem na tela, você já consegue perceber onde esses elementos estão presentes. Então, a gente tem aqui alguns utensílios feitos de alumínio. Aqui, fios de cobre. Onde tem fio de cobre na sua casa? Exatamente, na instalação elétrica. Temos aqui um letreiro luminoso e que chama atenção. Neste letreiro, para dar esse efeito chamativo, que pode ser percebido a uma distância significativa, existem gases nobres que dão este efeito. Conhece este instrumento utilizado para medir temperatura? Qual o nome dele? Exatamente, é o termômetro. Bem aqui na pontinha é prateado, é o mercúrio que está presente no termômetro, ao lápis que você está utilizando para poder fazer algumas anotações. Sabe o que existe na ponta do lápis que você está utilizando? A lapiseira, grafite.
é feito do elemento químico carbono. Isto mesmo, você está escrevendo com carbono. Também balões. Balões, eles foram cheios com um gás nobre, o gás nobre hélio. E, por último, a gente tem aqui um par de alianças. Qual elemento químico? Exatamente, o ouro. Então, pessoal, nestas imagens nós temos metal, não metal, gás nobre, mas não apareceu o hidrogênio. E nós vamos começar exatamente por ele. O hidrogênio, qual o símbolo? Isto, hidrogênio, o símbolo é H, né? O símbolo do elemento químico hidrogênio é H maiúsculo. Não esqueça desta importante informação. Gente, o hidrogênio é o único elemento químico que não se enquadra nos outros grupos de elementos químicos. Ele tem uma característica só dele. Ele é gás, mas ele não é nobre. Ele não é metal. Ele também não é ametal, né? Não metal. Então, ele fica só. Mas isso não o torna mais nem menos importante. Todos os elementos são importantes, tá? Vamos ver aqui características de metais. Todo metal possui um brilho característico, principalmente quando polido. Então, quando a gente percebe um brilho na aliança, o brilho na maçaneta da porta, as panelas, os utensílios de alumínio, então eles possuem um brilho característico. Os metais, eles podem ser reduzidos a fios. Lembra que a gente mostrou os fios de cobre? Então, essa propriedade é chamada ductibilidade. Os metais conduzem muito bem o calor, eles aquecem com facilidade, mas eles também resfriam com muita facilidade. Os metais, eles são maleáveis, eles podem ser reduzidos a lâminas. Todos os metais, um só não. Os metais são sólidos em temperatura ambiente e pressão atmosférica, com exceção de um. Nós mostramos o mercúrio, é o único metal líquido. Mercúrio, único metal líquido. E os metais, eles combinam entre eles e combinam com outros elementos químicos. Então, essas são propriedades dos metais. Os elementos químicos que apresentam essas propriedades estão neste grupo. Agora, os não metais é exatamente o contrário. Os não metais, eles não têm brilho. Os não metais não são bons condutores de calor e nem de eletricidade. Eles não podem ser reduzidos a fios, eles não podem ser cortados em lâminas. Tenta fazer isso com a grafite aí do seu lápis. Carbono é um não metal. Os não metais combinam entre eles e combinam também com outros elementos químicos. Então, os elementos que apresentam essas características se encontram neste grupo. E o outro grupo dos gases nobres. Pelo nome, a gente já sabe uma propriedade. Todos se encontram em qual estado físico? Óbvio, não é? Gasoso. Muito bem. E por que esta nobreza? Por que esse título? Gases nobres. Bom, eles possuem estabilidade eletrônica. O que é estabilidade eletrônica para átomos dos elementos químicos?
Lembram lá da eletrosfera? KLMNOPq. Então, essa habilidade eletrônica é ter na última camada 8 elétrons, com exceção do gás nobre hélio. O hélio se estabiliza com 2 elétrons na última camada. Então, os gases nobres são estáveis eletronicamente. Não combinam, pessoal, nem entre eles e nem com outros elementos químicos. Eles são encontrados em pequenos percentuais. Então, eles são mais raros. Também a gente ouve falar gases nobres ou gases raros. Então, os elementos químicos que apresentam essas propriedades estão incluídos ali nos gases nobres. Beleza. Os elementos químicos, os mais de 100 elementos químicos, eles estão muito bem organizados. Fácil para a gente poder localizar, mas para você saber disso, você vai precisar se encontrar comigo na próxima aula. Por quê? Porque a gente vai comentar sobre esse espaço, sobre esse esqueleto. Já viu esse esqueleto em algum livro? Alguém já comentou? Ah, isso aí! Você já deve ter visto sim no seu livro de ciências do 9º ano. Como chama? Como chama? Ah, será que você acertou? Você vai precisar e você vai querer, né, se encontrar na nossa próxima aula para a gente completar aquela tabela e aprender sobre ela, né, caminhar por ela, tá certo? Então, hoje nós paramos por aqui, já sabemos agora sobre elementos químicos e vamos continuar na nossa próxima aula. Então, eu convido você para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, apontando a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Aqui, se inscreva no nosso canal YouTube SMED-GV e você poderá repetir, reprisar as aulas quantas vezes você achar necessário. Foi um prazer ter a sua companhia. Te espero na próxima. Tchau!